Saudações, amigas e amigos. Eu sou Alisson Silva. Chego com a edição 99 do Quarta Categoria, Casa da Série D no mundo dos podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria. Também que os nossos episódios estão no Google Podcasts, Deezer, Spotify e vários outros agregadores. E também no YouTube, onde você nos ajuda bastante caso se inscreva no nosso canal e deixe o like, né? Deixa o joinha ali embaixo de cada vídeo, cada edição do Quarta Categoria. Tivemos os primeiros jogos das oitavas de final, mas infelizmente hoje o programa precisa começar lamentando demais o falecimento do atacante D1 do Bahia de Feira. Na quarta-feira da semana passada, depois da gravação da nossa edição 98, durante um treino de preparação para a partida diante do Nacional do Amazonas, o jogador de 36 anos acabou sofrendo um mal súbito e faleceu. D1 estava no Bahia de Feira desde 2018, se tornou um jogador histórico não só da equipe, mas também do interior da Bahia, onde já defendeu o Atlético de Alagoinhas, Fluminense de Feira, Juazeirense, entre outras equipes. E a gente lamenta demais o falecimento do D1, que causou adiamento, inclusive, do jogo que estava marcado do domingo para segunda-feira. E a gente deseja toda força e tranquilidade aos amigos e familiares do D1, também aos torcedores do Bahia de Feira, que certamente estão sentindo bastante a perda do jogador. Felipe Augusto e Marcos Barcelos estão comigo aqui para fazer essa edição 99 do Quarta Categoria, que a gente gostaria muito de só focar aí nesse mata-mata que é prévio ao mata-mata do acesso, mas infelizmente não podemos ignorar uma tragédia como essa que acabou acontecendo com o D1. Saudações, Felipe, saudações, Marcos. Bom, valeu demais aí, Alisson e Marcos, né, que seguraram o programa. Não que fosse uma surpresa, né, no último episódio que não podia estar presente, né, estava trabalhando cumprindo a meu apelido de 56 horas por dia que eu tenho, segundo o Sérgio Oliveira. E, né, essa notícia me pegou de surpresa, né, até foi o Alisson que me comunicou, né, eu estava trabalhando no momento que ele me passou a informação sobre o D1. O D1 participou de 8 edições de Série D, um cara que conhecia muito bem a competição, apareceu no Guia da Série D por 5 vezes, seja com o nome ou com a foto, sendo destaque do Bahia de Feira. Inclusive, na edição desse ano foi um dos destaques com foto da equipe do Bahia de Feira, era muito identificado com a equipe, assim como foi com o Fluminense de Feira, com a Juazeirense, um cara que conhece muito bem o estado da Bahia, um dos grandes nomes do futebol baiano nesse século, né, nessas equipes menores. E uma pena, né, que um símbolo do que a gente acredita deixou assim de maneira tão trágica, né, jogando futebol, treinando, e acabou nos deixando aí. E o Bahia de Feira teve que tirar muita força para transformar isso em vitória internacional e conseguiu, né, conseguiu ter uma mentalidade muito forte para entrar em campo por ele e conseguir fazer esses 2-0. Não que se perdesse ou empatasse, não seria por ele também, mas a concentração que eles tiveram é algo marcante demais nesse jogo, que foi adiado, né, por essa tragédia que aconteceu só segunda-feira, logo antes da gente gravar esse episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe. E é bem isso que o Felipe falou, né? É uma grande perda aí pra gente. Nós fomos pegos de surpresa, né? Um dia depois da gravação do podcast, com o falecimento do Deon, que é um cara que, como foi mencionado, né? Um cara que representa tudo aquilo que a gente acredita enquanto futebol alternativo, né? Enquanto amantes da Série D, né? Um cara experiente, rodado, já disputou várias vezes a competição e morreu exercendo a profissão, né? Dentro de campo, fazendo seus treinamentos com os atletas, né? Vivenciando ali o dia a dia, né? Do futebol, da quarta divisão. E não é só uma perda grande pro Bahia de Feira, mas também pro futebol baiano e pro futebol alternativo como um todo, né? Fica aí meus sentimentos familiares, né? Aos torcedores do Bahia de Feira, torcedores, colegas de trabalho, enfim, né? Situação bem triste e que acabou gerando um episódio tão lamentável quanto, né? Que foi a situação envolvendo... A gente vai falar dele. A gente vai falar mais na frente, né? E só para terminar meus destaques, né? Agora falando de coisa boa, né? Destaque aí para mim, apesar de uma rodada sem gols, né?
mas com muitas defesas sólidas, né? Tiveram grandes atuações. Tivemos aí também o VAR atuando, né? E para mim o destaque aí individual da rodada, para mim também é do setor defensivo, né? O Saulo decidindo mais uma vez aí para a Ferroviária, né? Vamos falar mais tarde, logo mais desse confronto. Pois é, então a gente vai para a nossa vinhetinha e a gente volta falando sobre esses jogos das oitavas de final. Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. A gente começa essa edição 99 do Quarta Categoria corrigindo informação aqui que a gente trouxe no episódio passado de que teríamos alguns jogos das oitavas de final sem transmissão. Na verdade, os confrontos que não estavam marcados lá na tabelinha com a F Sports acabaram sendo exibidos pela TV Brasil. Então a CBF fez o mínimo de transmitir todas as partidas das oitavas de final. E aí a gente precisa corrigir, né? A gente passou a informação errada, a gente precisa corrigir ela, mas também nem seria o caso de parabenizar a CBF por fazer o que ela deveria fazer desde o começo da competição. E outro assunto que a gente não pode deixar de passar por aqui, como o Marcos já fez uma introduçãozinha ali, foi a infeliz postagem do Nacional do Amazonas no Twitter, na qual, depois do último rachão, antes do jogo contra o Bahia de Feira, acabou publicando uma foto simulando um velório do time derrotado, né, nesse rachão. Uma situação que é bem normal, não só nas redes sociais do Nacional, mas em vários clubes pelo Brasil, essa resenha, essa onda depois dos rachões, que são aquela preparação final para a partida. Só que, infelizmente, na semana que o Deon, atacante do adversário do Clube Amazonense, faleceu, faltou muito cuidado e sensibilidade para os jogadores e também para quem cuida das redes sociais do clube. E aí a gente sabe quem é, a gente sabe que não foi na maldade e tudo mais, mas que a lição sirva de aprendizado mesmo, que não se repita. E aí, só para registrar de novo a minha opinião, eu tenho certeza absoluta que a postagem não foi em tom de deboche ou tom de provocação por conta do falecimento de um adversário. Foi só um erro realmente profissional em cadeia, começando pelos jogadores e chegando até em quem cuida das redes sociais, que não deveria acontecer, mas acontece, né? E aí eu queria saber da parte de vocês, o que é que vocês têm a falar aí sobre essa questão das transmissões que acabaram acontecendo de fato, ainda bem, e também sobre essa situação triste e bastante evitável da publicação do Nacional do Amazonas. Bom, com relação às transmissões, né? É o famoso não fez mais que a obrigação, né? CBF como a gente vem falando, né? Deixou de lado a competição, né? Desde essa mudança, né? Desde a mudança que acabou com a Eleven Sports e botou em Stat, agora F Sports, né? CBF foi deixando cada vez mais de lado a competição, né? Com relação à transmissão, em certos pontos até com a organização da competição, né? Que a gente vê alguns problemas aí de logística de vez em quando, né? Deixam de organizar as coisas para a última hora. E agora acertou, né? Mas também não dá para rasgar elogios por aqui, não, que a gente sabe que tem muito problema ainda para se resolver. Outro acerto aí, né, da CBF, né, apesar de tudo, foi a questão do VAR, né? Que foi bastante decisivo, né, em alguns jogos dessa fase de oitavas de final, e eu espero que a gente possa ver o VAR antes até, né? A partir já da primeira fase de mata-mata, seria pelo menos assim, se não é o ideal, mas seria o melhor possível para o cenário que a gente tem. Né? E com relação a esse lamentável episódio envolvendo o Nacional de Amazonas, né? Eu não acredito, assim, eu quero acreditar que não tenha sido maldade, né? Eu acho que é mais falta de noção mesmo, que é algo bem comum no universo do futebol, e eu não falo nem só do post, mas também da falta de noção. É bem comum no universo do futebol, né? Eu acho que esse é só mais um caso, né, de falta de noção e principalmente sensibilidade, né? Acho que
tudo tem momento, tudo tem um limite, né? Bom, sobre a questão da transmissão, né? Eu ouvi o episódio passado e tinha visto a tabela também, né? Tinha visto que não teriam todos os jogos. Quando eu fui ver a programação da F-Sports, né, teria todas as transmissões. E como vocês disseram, né? Não é de se elogiar a CBF, é apenas a questão de obrigação mesmo dela de fazer que todos os jogos, pelo menos as oitavas, que são 8, né? Não são 16 ou 132, que deveria, que já foi feito isso já, mas esse ano não foi feito. Foi passado, né? Então tivemos acesso aí a todos os jogos ao vivo, né, para a gente acompanhar. E sobre o caso, né, da foto, né, é uma questão aí bem complicada, porque tem uma participação, né, de uma colega nossa que a gente tem muito respeito, que participou aqui do nosso podcast. Isso não vai mudar, ela tanto que admitiu o erro, que também não é nenhuma surpresa pelo que a gente acompanha do trabalho. E realmente, né, foi um erro a foto ter chegado até as redes sociais, né, não teve esse cuidado, né, essa impressão na hora. Realmente, né, eu tive uma experiência como assessor de imprensa de clube de futebol e essa foto é totalmente comum. E também tô com o Ellison nisso, né? Se fosse maldade, seria muita burrice ao mínimo que eles fizessem essa foto, né? Então, e essa questão, né, também, né, na hora que você ganha o rachão, geralmente, né, você não está pensando no que aconteceu atrás, no dia de ontem, o dia de anteontem, você quer só pensar na vitória para cima dos seus colegas de equipe, né? Acabou que a foto saiu, né? Então acabou que foi parar no ar, né? Foi retirada, gerou uma grande repercussão, né? Mas realmente se lamentar e admitir o erro que foi feito e agora bola para frente, tentar não acontecer mais, né? Ela sabe bem como é que é ser peso. Eu não imagino qual peso esse, porque realmente reportar sobre um clube é uma responsabilidade muito grande. Eu tive essa experiência. Não é um time com tanta torcida, é um time que disputou a Série D, mas que qualquer comunicação bem feita pode render problemas. Perdão, mal feita pode render problemas, mas isso não muda o respeito que a gente tem por ela, pelo trabalho que ela faz. E a gente sabe que não foi uma questão de... Foi um erro, mas não foi intencional. Isso realmente não tem como a gente acreditar. E assim, não dá para... Dá sim para a gente combater quem acredita nisso, tal, mas realmente, né, não foi a ocasião mais sensata para a foto ser publicada. Aconteceu, foi admitido o erro e agora tentar não acontecer mais. Claro que uma tragédia dessa também não acontece toda hora e também é uma questão aí para não julgar todo um trabalho, toda uma carreira por essa questão muito infeliz, mas que não é a regra, foi a exceção. Pois é, nossa colega responsável pela publicação, ela, como o Felipe já bem trouxe, ela admitiu o erro, pediu desculpas e tudo mais, não vai apagar o que foi feito, mas pela capacidade dela, pela competência dela, pela pessoa que ela é, a gente sabe que ela aprendeu e vai aprender muito, muito mesmo com esse erro que não voltará a se repetir. Então, muita força para ela, muita força também obviamente, para os familiares do Deon, e muita força também, inclusive, para quem se sentiu ofendido. Certamente não foi a intenção, mas acaba que quando a pessoa se ofende, não tem muito o que fazer. Se ofendeu, é pedir desculpa e não repetir, bola para frente. Bom, sobre os jogos, foi uma tônica de 6 das 8 partidas, pelo menos, o pessoal se preocupar mais com a partida da volta do que com a de ida. Por isso a gente teve metade dos jogos terminados em 0-0 e somente um deles com mais de um gol de diferença. É aquele famoso na volta a gente compra, só que nesse caso todo mundo deixando para resolver no segundo jogo, na volta a gente resolve. E aí a gente começa a passar por essas partidas, começando pela que abriu o fim de semana, né? Que abriu as oitavas de final na tarde. A gente vai fazer uma formatação um pouco diferente, sem ser na ordem cronológica dos jogos, que a gente teve muito 0-0.
para intercalar um pouquinho esses jogos com gols e os que não tivemos gols. E aí as oitavas de final da Série D foram abertas no sábado à tarde no estádio Presidente Vargas para um público pagante somente de 100 pessoas. E lá o Atlético Cearense recebeu o Souza, que não se intimidou em jogar fora de casa e acabou vencendo por 2-1. O Dino marcou com o Stone e a Águia empatou com o Everton Potiguar, ainda isso tudo no primeiro tempo. Só que no começo da segunda etapa, o Souza fez o segundo com o zagueiro Marcelo de cabeça. Gol da vitória que deixa o Dinossauro do Sertão a um empate do mata-mata do acesso. Um detalhe, o Marcelo, que fez esse gol, ele também tinha feito um gol na partida contra o Falcon, o gol de empate, que foi aquele que a gente passou o vídeo na edição passada, que também está no Instagram do Quarta Categoria. Ele tem 24 anos, mas ele é titular do Souza desde 2017. É um jogador que, apesar da pouca idade, já é histórico no Souza e vai cravando ainda mais seu nome na curta história do Souza. Claro, o Souza tem 32 anos de fundação, mas ele que vai marcando o nome na história do Souza com gols decisivos em partidas importantes. Se o Souza conseguir esse acesso, sem dúvida nenhuma, vai estar muito na conta do seu defensor. O jogo de volta, depois do Souza vencer por 2-1 fora de casa, vai ser no Marizão, às 4 da tarde de domingo. Esse também foi o único jogo do fim de semana com mais de um gol marcado, né? Nas outras partidas tivemos 1 ou 0. Na segunda-feira a gente teve mais de um gol marcado, mas depois a gente chega nesse jogo da segunda. Bom, o Souza, apesar de ter vencido, ele tem uma questão que ele pode confiar na mística ou se preocupar, né? Que é aquela questão de criar muitas chances e não fazer o gol com o necessário, abrir o placar contra o Atlético, poderia ter feito 2-0, mas tomou um empate no final do primeiro tempo, né? A gente viu em edições passadas isso acontecendo com clubes, com times que eram mais fortes, né, que tinham essa característica, o ABC 2021, o Amazonas ano passado também tinha essa questão, né, um time que criava muita chance, mas realmente tinha um apagão ali e acabava tomando conta, depois tinha que correr atrás de fazer o segundo gol. O Souza nem teve tanto isso, porque foi logo no começo do segundo tempo que conseguiu fazer 2-1, depois teve mais tranquilidade para manter o placar. Não acho que recuou tanto como recuou contra o Falcon, mas também não teve aquela saída tão grande para jogo. Uma grande partida do Luiz Henrique, 2 assistências, né, pela ponta ali, foi muito bem, né, um jogador aí que chamou atenção nessa rodada de oitavas de final. O Atlético Cearense, né, que tem essa questão também, né, que é esse peso, né, de um time muito copeiro, uma direção, mesmo com todos os problemas que ainda parece ter no clube, consegue ter jogadores que conhecem bem a Série D, conhecem bem conseguem pegar o estilo do jogo da equipe, que parece que não muda tanto, e desde aquela competição que subiu, né, mas agora teve um Souza que teve esse vacilo de... Falando aí desse time que parece ser copeiro e tudo mais, o Everton Potiguar, autor do gol, ele estava no time que subiu em 2021. Entre idas e vindas, ele está de volta ao Atlético Cearense tentando subir mais uma vez com o clube. Exato. E mesmo com essa questão, né, do gol sofrido e tal, o Souza conseguiu aí ter essa segurança, conseguiu fazer 2-1. Foi assim contra o Falcon também, né, no jogo fora de casa, que poderia ter feito um placar maior, mas tomou empate no final, depois de fazer um gol no terceiro terço do segundo tempo. Mas o Souza conseguiu uma vitória muito importante, né? Acho que até o jogo de segunda-feira era o time com o melhor desempenho, digamos, nessa ida das oitavas, e agora vai para o Marizão, né, para a Bombonera, tentar confirmar essa classificação e se colocar nas oitavas. E assim, é muito difícil que do primeiro ao oitavo, né? Esse ano a gente teve essa questão de primeiro ao oitavo enfrentarem do 9º ao 16º, né? É bem difícil que o primeiro ao oitavo se classifique, mas o Souza também consegue evitar, talvez não, é bem possível que, caso classifique, evitar pegar o Ferroviário, caso o Ferroviário passe também na outra chave, né? Então essa luta também para evitar o Ferroviário vai ser muito grande, porque o Ferroviário é a grande equipe, a gente vai falar também sobre a partida de ida lá na Paraíba. Bom, o resultado do Souza é importantíssimo, né? Apesar de um caminhão de chances perdidas, né, da equipe paraibana, mas é um resultado que é importantíssimo, visto que
O Souza, a gente comentou aqui em vários episódios que tinha uma dificuldade bem grande de ganhar em casa, né? Quer dizer, fora de casa, né? Perdão. Jogando em casa, mostrando sua força, mas fora sempre cometendo um tropecinho aqui e ali, né? Teve muita dificuldade para pontuar, né, nessa Série D, jogando longe de seus domínios, longe do Marizão, né? E do outro lado você tinha um Atlético Cearense que não começou tão bem a Série D jogando em casa, mas que na reta final da primeira fase, até o jogo passado contra o Águia de Marabá, né, estava começando a mostrar e fazer boas exibições dentro dos seus domínios, né? E desta vez não foi o que aconteceu, né? O Souza teve o domínio da partida, né? Falando aí das duas assistências do Luiz Henrique, né? A primeira, então, foi sensacional, né? Jogada de velocidade, um belo contra-ataque, né? Que o Stone conseguiu guardar, né? De carrinho, foi um belo gol, né? Que abriu a contagem para o Souza, né? O Atlético Cearense conseguiu empatar mesmo não fazendo um jogo brilhante, né? Conseguiu empatar com o Everton Potiguar, né? Mas Marcelo Duarte fez um belo gol de cabeça no segundo tempo e garantiu esse resultado importantíssimo pro Dino, né? Agora vai ter que manter essa boa fase jogando em casa, né? Diante de um adversário que ainda assim é perigoso, né? Eu acho que mesmo com a vitória por 2-1, né? O jogo está muito em aberto ainda. Né? E a gente teve exemplos na fase passada, né? Principalmente com o Maranhão classificando fora. Né? Então, o Souza tem que ficar de olhos abertos aí para o confronto de volta, né? Que vai ser duro também. Pois é, vai pegar um Atlético Cearense copeiro e franco atirador no jogo de volta no Marizão, na Bomboneira do Sertão, domingo às 4 da tarde. Esse eu não estarei lá. Se for para o mata-mata do acesso, provavelmente estarei. Um calorzinho de 36 para 37 graus, 4 da tarde. Uma delícia para jogar bola. No domingo, um dos melhores times com a campanha geral foi o Ceilândia, que visitou o Caxias no Estádio Centenário, e o confronto acabou empatado por 0-0. A volta vai acontecer no Abadião no sábado, às 3h30 da tarde, de onde vai sair o primeiro classificado para o mata-mata do acesso. Outro confronto bem aberto. Aliás, todos estão, né, de certa forma. E o Caxias sentiu o drama, né? Porque, quer dizer, o Caxias sentiu o drama que nós capixabas sentimos, né? Já no jogo, eu já cito o jogo contra o Vitória, né? Já na partida de ida, mesmo perdendo, o Ceilândia teve domínio de pelo menos 20 minutos, assim, de muita intensidade, né? Conseguindo roubar a bola no campo de ataque no campo de defesa do Vitória, né? Levando muito perigo em velocidade, né? E contra o Vitória não guardou, contra o Caxias também não guardou, né? Mas merecia a vitória, a equipe do Distrito Federal. Né? O time não ficou só se defendendo, né? Pelo contrário, fez esse jogo bem perigoso, jogando em alta velocidade, é um time bem forte nesse tipo de jogada. Né? E o Caxias vai ter uma dura missão aí, né? Por pouco sai com resultado negativo desse confronto, né? E na partida de volta vai ter uma missão tirar a velocidade desse time do Ceilândia, né? E segurar também o Barcos, que quase guardou nesse jogo de ida. E se serve como alento aí para a equipe do Rio Grande do Sul, né? É que o campo lá do Abadião é bem menor do que o do Centenário. Né? Então, para fechar espaços, né, o Caxias vai ter esse ponto a seu favor. Mas mesmo assim, o Ceilândia é uma equipe perigosíssima jogando dentro de seus domínios. Então, dura missão para a equipe gaúcha. O Marcos falou sobre o Gabriel Barcos, que é um ídolo histórico aqui do Maringá Futebol Clube, também jogou no Arucô, dá para dizer que também colocou seu nome ali na história dos 3 anos de atividade da equipe maringaense também, né? São duas equipes agora, são duas equipes na primeira divisão. O Barcos, né, que foi o protagonista do lance que o VAR foi utilizado, né, no gol que o Ceilândia fez. O Barcos acaba fazendo uma falta no zagueiro do Caxias e acaba que o gol é anulado por essa falta. Totalmente sem querer, mas sem querer também a falta realmente ajudou, né, no gol do Ceilândia logo nos iniciais. Né? Depois o Ceilândia
teve muita chance também, foi um time bem aguerrido, conseguiu aí aproveitar os espaços, né, como o Marcos citou. E o Caxias é dependente muito do Davi Peninha, né? Davi Peninha com chute fora da área, mas também dando passes para tentar achar os atacantes, né? O Heron, que é um dos artilheiros da competição, é um cara que é muito servido por ele. O Davi teve as melhores chances do Caxias, ou as chances do Caxias, justamente vai ter essa missão também de tentar minar esse passe, esse espaço dele na próxima partida lá no Distrito Federal, para tentar conseguir essa classificação, né, tentar recolocar Brasília, o Distrito Federal, na Série C e até mesmo nas quartas de final. Né? Faz tempo que a unidade federativa, né, como dizem, não participa de um jogo de acesso, o Ceilândia tem essa possibilidade muito grande. Né? Agora dentro de casa, o Ceilândia vem mostrando muita força, tem um estilo de jogo muito vertical, né, bem conhecido pelos jogadores, os jogadores conseguem assimilar bem o Barco. O próprio Barco que chegou agora na equipe também parece que já conseguiu assimilar bem o esquema, fez gol acho que na segunda fase já fez gol, e agora vai ter essa missão aí de no mata-mata, nas oitavas, tentar essa classificação. Caxias lutando contra o seu trauma, né, dessa vez não é nas quartas, mas o trauma de mata-mata é bem vívido ali em Caxias do Sul, na parte de Grenade de Caxias do Sul, e agora, fora de casa, vai ter que fazer valer aí, tentar se manter vivo na Série D, mas é como o Marcos citou, né? 0-0, os dois times entram empatados, né? Se terminar 0-0 vamos para os pênaltis, então é um jogo muito aberto, assim como todos, né? Até mesmo o jogo que teve 2-0 também continua aberto, ainda mais pelo histórico do time que sofreu 2-0. A gente volta agora para o sábado. A gente teve uma partida que foi zicada pelo nosso Sérgio Oliveira, da FATV, que inclusive foi cobrado por isso nas redes sociais. Ele participou da edição passada do quarta categoria, falando que qualquer resultado que não fosse a vitória do Atlético contra o Camboriú, para ele seria surpresa. E aí, no jogo em Santa Catarina, primeira partida do confronto, Carlinhos marcou aos 45 do segundo tempo o gol da vitória do Camboriú, que joga pelo empate na volta, que acontece sábado, 4 da tarde, em São João del Rei. Aí foi um gol que, no ângulo ali, você acha meio estranho, porque parece que a bola bate na mão do Carlinhos, mas realmente resvala só no peito, ele consegue dominar e depois faz um belo gol. Acho um dos gols mais bonitos aí dessa rodada de ida das oitavas da Série D. O Carlinhos foi levado pelo Corinthians, foi campeão da Copa São Paulo, rodou aí Oeste, outras equipes, parou agora no Camboriú, vem fazendo uma boa campanha com a equipe. Camboriú que tem aquela pressão, mesmo sendo um time que disputa a Série D pela primeira vez, um brasileiro pela primeira vez, né? O time foi rebaixado no Catarinense, conseguiu aí passar de fase, teve um início muito bom, teve aquela queda, depois conseguiu retomar o seu futebol, passou pelo Maringá, onde era o azarão, pelo menos, o favorito era o Maringá, e agora de novo, não é o favorito contra o Atlético, né, e conseguiu fazer 1-0 dentro de casa, né, mesmo sendo Itajaí, pouca torcida, né, isso é um ponto interessante da equipe, jogar fora de Camboriú, mas conseguiu aí fazer valer o seu mano de campo, fazer 1-0. O Atlético, com a bola rolando, teve mais volume de jogo, teve até melhores chances do que o Camboriú, mas acabou que quem teve mais competência para fazer um gol foi o time catarinense. Um jogo com muitas bolas paradas, né, muitas tomadas de faltas diretas ou com bola alçada na área para os zagueiros tentarem cabecear. O jogo do Camboriú, até mesmo dentro de casa, parece bem travado para o adversário, e acaba conseguindo se aproveitar aí desse chutão, digamos, para o ataque, que o Carlinhos conseguiu dominar e conseguiu fazer 1-0. Não só a bola, a suposta bola na mão, mas também a posição dele, né? O Atlético deu muito espaço nesse gol, né? Ele recebeu livre ali, conseguiu dominar, tem espaço, depois fez um belo gol, saiu com a vitória. O Atlético agora vai ter que fazer valer também o seu mando de campo, que é muito forte lá em São João del Rei, para tentar classificar, porque mesmo que até o próprio Sérgio falou isso, né, internamente para nós, né, são 2 jogos, né, então não acabou ainda o palpite deles, ainda está aberto e, de fato, né, eu acho que outros confrontos, não estive aqui no outro episódio, mas de fato é um jogo, é um confronto que tinha o favorito mais claro, que é o caso
que o caso é o Atlético, né? Você agora vai ter que correr atrás para tentar reverter essa vantagem, coisa que não teve do Brasiliense, né? Fez 2-0 e agora vai ter uma situação completamente diferente lá em Minas Gerais. De longe aí, pra mim, é a maior zebra das oitavas de final, né, até o momento. E ficou barato, né? O Camboriú teve completo domínio da partida, né? O Atlético passou longe, mas muito longe de ser a equipe que liderou o grupo A6, né? Ficou ali pau a pau com a Portuguesa, né? Fazendo grandes jogos e sofreu bastante lá em Santa Catarina. E o que também pesa aí, né, nessa vitória do Camboriú é que a equipe catarinense também mudou sua postura em relação ao jogo contra os 2 jogos contra o Maringá, né? Achei, pelo menos a minha impressão, né, sobre as 2 partidas da fase anterior, que foram 2 jogos mais fracos, né, tanto do Camboriú quanto do Maringá, né? Foram confrontos bem abaixo da média, né? E o Camboriú nesse jogo veio aceso, né? O confronto, né? Dominou, como eu falei, né? De cabo a rabo do confronto, né? E o gol só saiu no final, né? E assim, seria bem injusto se esse resultado não tivesse saído para o Camboriú, porque foi um caminhão de chances perdidas, né? Diante do time de São João del Rei, né? E que vai ter agora a missão de reverter esse resultado jogando em casa, né? O famoso 1-0, resultado perigoso, né? Mas mais perigoso para quem está perdendo, né? Porém, o Atlético a gente sabe que tem força para superar esse desafio, né? E chegar às quartas de final, né? Mas vai precisar jogar mais bola, muito mais bola do que demonstrou nesse duelo lá em Itajaí, né? E vale lembrar que esse confronto aí foi um daqueles confrontos decididos pelo VAR, né? Que quase que anula o gol do Carlinhos, né? Mas conseguiu corrigir ali e garantir a vitória justíssima do Camboriú. Seguindo ainda no sábado, tivemos mais um jogo sem gols. O duelo entre Patrocinense e Portuguesa foi realizado em Minas Gerais, Portuguesa da Ilha do Governador, né? E certamente esse é um dos duelos mais equilibrados dessas oitavas de final. E aí a decisão do classificado vai ficar toda para o jogo de volta que acontece no Luso Brasileiro às 4 da tarde do próximo domingo. Foi um confronto aí que só engrenou a partir do segundo tempo, né? A Portuguesa conseguiu aí se defender muito bem, né, diante da equipe mineira. Equipe essa, né, que tem curiosamente como característica mais forte a defesa, né? Mas foi um time que insistiu lá na frente, né? Portuguesa, eu odeio usar essa expressão, mas a Portuguesa soube sofrer em certos momentos do jogo, né? Segurou a onda e agora vai buscar essa classificação jogando no Luso Brasileiro, né? O 0-0, apesar de deixar tudo em aberto, não deixa de ser um resultado bom para a equipe carioca, né? Porque a gente sabe que é muito difícil bater essa Patrocinense em seus domínios, uma surpreendente equipe, né? Que a gente não dava nada, né, lá no início da Série D e tá chegando longe nessa competição, né? Chegando nas oitavas de final, com a expectativa de, quem sabe, né, surpreender a Lusa lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, né? Só que vai ter a dura missão de se defender bem, né? Diante de uma equipe que tem se notabilizado aí por atropelar jogando em casa, né? E é uma equipe muito ofensiva, né? Foi o melhor ataque da primeira fase no grupo A6, né? E outra missão também vai ter que se lançar diante desse time, né? Vai ter que se expor se quiser buscar a classificação, ou fique 90 minutos sabendo sofrer, né? E buscar essa classificação nos pênaltis, o que a gente sabe que não é o melhor dos caminhos, né? Ainda tem que confirmar se de fato o canal que eu vi é o oficial da F-Sports, que agora tem um canal, me parece um canal oficial da F-Sports no YouTube. A gente foi enganado por um canal da F-Sports pelo YouTube, vale frisar aqui. Esse foi os meus momentos menores momentos dessas oitavas, né, desse jogo de ilhas. 55 segundos apenas você vê o vídeo de highlights de Patrocinense e Portuguesa.
De fato, eu acho que o pouco tempo foi merecido. Né? Me parece que foi o jogo mais abaixo, assim. O Português teve mais chances, não sei se as melhores, mas teve mais chances. Agora a Portuguesa também vai fazer valer sua força dentro de casa. Um time que é muito subestimado em relação à torcida, porque o Marcos tem a prova disso, né? Foi conferir um jogo lá na Ilha do Governador. O time é bem abraçado pelas pessoas ali, né? Então, que moram ali, fica no Rio de Janeiro, mas é uma ilha, então meio que tem essa divisão. Então acaba que é mais um time de bairro, um time de ilha, né? Que é algo que é bem peculiar da equipe. Né? E a Portuguesa tem tudo para tentar fazer valer também em cima de campo, fazer valer sua força. O Patrocinense é uma das equipes mais surpreendentes da Série D, né? Não esperava assim, nem a classificação, e conseguiu a liderança da chave da primeira fase. Conseguiu passar bem pelo Brasil de Pelotas, mesmo com um empate fora de casa, na primeira partida, e agora tem essa missão agora de tentar conseguir a classificação fora de casa, mas é o mesmo caso de outros jogos, né? As duas equipes entram empatadas, né? Nenhuma equipe entra classificada nessa partida, então se mantiver o 0-0 é pênalti. Então é bem tranquilo, digamos, o cenário, não é desesperador. Claro que a Portuguesa tem a sua força dentro de casa, mas o Patrocinense também conseguiu fazer bons jogos fora e agora vai ter que fazer valer essa mística, nossa campanha também lá na Ilha do Governador. Ellison, antes de passar para você, né, só 2 comentários, né? Destaque aí, né? Porque eu, como o Felipe falou, eu fui na Ilha do Governador em maio, né? Junho, né, na verdade, início de junho, acompanhar Portuguesa e Santo André, e realmente a torcida abraça, né? Um ingresso baratíssimo também, R$10, então tendência também de ir mais público para esse confronto, esse jogo de volta diante da Patrocinense, né? Então, mais um fator pesando contra a equipe mineira, né? Vai precisar fazer um jogo impecável para poder classificar lá no Rio de Janeiro. E outra coisa, eu queria deixar um repúdio aí, porque esses dias eu estava no meu trabalho, ouvi uma torcedora de um time rubro-negro, que eu não quero mencionar o nome aqui, né? Chamando o Estádio Luso Brasileiro de Ilha do Urubu. Eu falei, você vai me desculpar, amor. O nome é o Estádio Luso Brasileiro. Pelo amor de Deus. Aliás, o Flamengo deveria ser obrigado a tirar aquele entulho que fica do outro lado das arquibancadas do Luso Brasileiro. Então, acho que aquilo fala, Marcos, você esteve lá, você vai falar melhor. Na verdade, o que eu ouvi falar é que estão caçando patrocínio para ampliar o estádio, né? Então aquilo ali são as peças, né? Para serem montadas nesse Lego do estádio do Luso Brasileiro. Por favor, estádio Luso Brasileiro, gente. Não cometam esse erro absurdo. Ainda na base do ouvir dizer, né? Parece que ali de alguns dos equipamentos olímpicos que a gente teve construídos no Rio de Janeiro para 2016 e tiraram umas cadeiras para instalar no estádio e aí estão aguardando recursos para fazer essa ampliação com esses equipamentos, só que aí não tem dinheiro para fazer, né? Aí fica ali aquele entulho. Pelo menos o que a gente sabe é que não é ainda não é uma herança maldita que o Clube Rubro-Negro deixou por lá na Ilha do Governador. Bom, passados agora metade desses jogos das oitavas de final, 4 partidas a gente trouxe agora, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta com os outros 4 jogos que vão definir os outros 4 classificados para o mata-mata do acesso. Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense. Adivinha? O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. É isso aí, bem rapidinho, a gente já está de volta com essa segunda parte
da edição 99 do quarta categoria. A gente vai chegar aos 100 episódios justamente na véspera da abertura do mata-mata do acesso. Já são 4 temporadas, né, que a gente vem trazendo informações, análise e principalmente muito respeito para a competição mais democrática do país, que tem times de todos os estádios, centenas, chegando a milhares de trabalhadores que buscam um futuro melhor dentro do mundo do futebol, tentando realizar sonhos, e com isso é sempre preciso ter muito carinho e cuidado com o trato com as pessoas, né? Análises podem ter erros, opiniões podem ter discordâncias, só que uma coisa que não pode faltar nunca é o respeito com trabalhadores que fazem uma competição tão importante. E a gente tenta fazer um trabalho que é fundamental, né? Mostrar que a Série D não é só jogo ruim, não é time desestruturado, salário atrasado, ou nos momentos bons em que aparece na grande mídia, que é com casos curiosos ou com memes. Tem muita coisa séria envolvida, muita gente que trabalha sério. Obviamente não é 100% das pessoas, porque não tem 100% das pessoas sérias em área nenhuma, não seria na Série D que teria, mas a gente precisa ter muito cuidado, e é isso que a gente tem tentado fazer aí nesses quase 100 episódios, em 4 anos que a gente está nessa luta aí. Por isso, chegando agora perto da edição 100, a gente reforça o pedido para que quem nos escuta compartilhe o conteúdo, siga a gente no Instagram e no Twitter, @pcategoria, se inscreva também no nosso canal do YouTube, porque vocês não fazem ideia o quanto isso ajuda e alegra esse projeto, que tem muita gente que não sabe, esse projeto é completamente independente. Eu, o Felipe e o Marcos, a gente é amigo da vida, e a gente se juntou para fazer esse podcast no momento de pandemia, que a Série D estava mais abandonada do que nunca, e a gente se viu na obrigação de fazer isso, e já vamos nessa 4ª temporada de quarta categoria, e a gente tenta sempre trazer um conteúdo muito legal para todo mundo. Fala, Felipe. Só uma coisa, né? São mais de... são muitas horas e horas sobre a Série D, né? A gente está registrado aí em 4 temporadas, né? Então, daqui 50 anos, se nada acontecer no mundo digital, quem quiser saber sobre a Série D 2020 para cá, vai ter nosso conteúdo disponível para ouvir, né? E sobre a Série D, só uma coisa, a Série D é muito mais do que o massagista Aparecidense, né? A Série D ficou muito marcada esse ano, um ano que teve o acesso do Juventude do Botafogo, da Paraíba. Acabou que o que mais chamou a atenção foi o caso lá do massagista Aparecidense, né, do jogo contra o Tupi, né? E até hoje a Série D é muito lembrada por isso. Faz 10 anos que a Série D que aconteceu esse caso, e até hoje isso é isso é o mais lembrado de por muitos quando se fala em Série D, e não é só isso, né? Só ver Chapecoense, CSA, Joinville, também Santa Cruz, que agora não está sem divisão, esses times que saem da Série D até a Série A, né? Então tem muita história. O Cuiabá, que faz uma campanha incrível agora na Série A também. Então é muito mais do que isso, tem muito trabalho, e muitos times com pouco vício administrativo, né? Que querem ensinar muita coisa para os times que tem torcida e tal, mas não tem planejamento e organização. É justamente isso, né? Porque pode vir mais, né? Mais do que o Chapecoense, mais do que CSA, né? Tem Novo outros trabalhos. Agora. Pode ter o Novo Horizontino, o Mirassol também tá na cola ali do G4, tá no G4, pelo menos a última vez que eu olhei na tabela tava, né? Então, e é isso bem mesmo que falou, né? Tem muito mais do que o massagista oferecer, né? De como conteúdo. A gente tem um campeonato vasto, né? 64 equipes, é um campeonato disparado pelo país, Série D, eu vejo que é cultura, geografia, tipo, regionalismos, né? Então, tipo assim, é muito mais do que oferecer. E até parafraseando o nome de um podcast aí, dá pra dizer que é até muito mais do que futebol, né? E assim, espero não tomar processo, a gente não tomar processo pelo uso do nome. E assim, Finado podcast, inclusive. Finado podcast, inclusive, né? Tô aqui ressuscitando, inclusive, neste momento. E quem dera, né? Tipo assim, se não fôssemos só olhar pelo lado do abre aspas, futebol raiz, né? Fecha aspas, né? E sim como uma competição séria e não só, eu não queria que isso fosse só tratado por quem cobre, mas também por quem organiza, né?
tratar com mais respeito a competição. Já que outra coisa, tem uma coisa na Série D que é bem, que me impressiona muito e poucas pessoas sabem, que você consegue explicar ou não explicar a questão das vias aéreas do Brasil, né? O que tem de caso de estados que são próximos, mas você tem que ir para São Paulo para depois ir para outro estado que é próximo. São vários casos que aconteceram assim, né? Então, até mesmo essa malha aérea poderia ser resolvida, digamos, com a CLT, porque a gente tem casos que são muito estranhos, assim, de estados que são grudados praticamente, mas você tem que fazer todo esse trabalho de escalas, assim, meio totalmente sem noção, mas que acontece por todas as questões que a gente não sabe muito bem, apesar que a gente sabe em alguns casos sim. Botar a tia Leila para comprar avião. Você emprestar o avião dela para os clubes da Série D. Emprestar sem custo, né? Porque na Série D não vai ter dinheiro para gastar com avião, não. A gente trouxe, né, sobre essa questão de malha aérea o caso do Souza, né, que foi enfrentar o Falcon. E se quisesse ir de avião, ia ter que ir para vir de ônibus primeiro para João Pessoa, para pegar um avião para Salvador, para pegar outro ônibus para Aracaju. Uma questão totalmente sem sentido. Enfim, é complicado, mas a gente gosta demais do que a gente faz. Pois bem, voltando para os jogos das oitavas de final, o Maranhão, mesmo em casa, empatou por 0-0 com o Retrô e acaba até sendo surpreendente, de certa forma, já que o favoritismo desse duelo é todo da Fênix Pernambucana. O jogo de volta, muito aguardado pela torcida do Santa Cruz, vai ser na noite de sábado, 6 horas, na Arena Pernambuco. O Maranhão foi melhor do primeiro tempo, né, conseguiu ter mais chances, né, do que o Retrô. O Retrô também teve as suas chances. Né. Boa partida do Moisés, goleiro, que quando foi exigido, conseguiu aí segurar o ímpeto do Retrô. Gosto muito dessa palavra, ímpeto. E é uma questão é que o Retrô, né, teve boas chances com o Fernandinho, aquele mesmo em São Paulo. Acho que uma chance mais clara ainda de conseguir fazer o 1-0. Mas o jogo está bem aberto. Esse é aquele jogo que está bem aberto porque o placar mostra isso. Né? O Retrô tem toda o favoritismo ainda para si, né, para conseguir essa vaga nas quartas, mas o Maranhão tem o seu retrospecto. Né? O Gato na Luz foi muito disso, né, apesar que a tarefa foi mais difícil, né, porque teve que vencer o Naluso perdão, saiu desvantagem mesmo de fato, né, do jogo de ida para o jogo de volta. Agora não, né? Agora vai ter o 0-0 a pênalti, então não tem essa busca por mudar, reverter a vantagem. Agora a vantagem está aberta. Agora vai ter essa missão aí lá em Pernambuco, né, lá na Arena Pernambuco. Uma coisa que eu até vi tempos atrás, né, é sobre o Maranhão tem uma torcida relevante, digamos, ali para São Luís, né, o Motoclube em Sampaio Corrêa tem as maiores torcidas, mas o Castelão é muito grande, parece, para a torcida do Maranhão, né. Você vê o estádio muito vazio, assim, né, eu não sei qual é a situação do Iozinho Santos, mas seria uma alternativa bem legal para ter um caldeirão, digamos, para o Maranhão. Claro que agora já não tem tempo para isso, né, ainda mais que está batendo já as quartas de final, caso o time passe. Mas é uma questão aí que isso acaba até facilitando para o Retrô. O Retrô não tem essa preocupação, não tem torcida dentro de casa, fora de casa não se incomoda com isso, né? Então é um ponto aí que poderia ter sido visto. Não sei como eu disse, não sei como é a situação do Ionzinho, que é o segundo estádio lá de São Luís, mas de fato o Maranhão poderia ter uma torcida mais próxima, digamos, ali no estádio, para tentar fazer uma pressão maior, porque tem um número relevante de torcida para conseguir fazer uma pressão boa para as equipes adversárias. Apesar que o Retrô tem jogadores muito experientes, né, que não sentiriam tudo isso, né? Caso do Fernandinho, do Jean, volante Jean, goleiro também, né? Até mesmo os jogadores mais jovens, né? O Everton Felipe, o Thailson, que estão lá também conhecem bem times grandes, também estariam acostumados com isso, mas é um ponto aí, né? Que sobre o jogo, o Maranhão foi melhor no primeiro tempo, mas as melhores chances foram no Retrô, digamos, mas o volume de jogo do Maranhão foi bem acima. O Hadley, novamente pelo Retrô, foi muito bem, né, na chance que tentou criar. E o jogo está bem aberto, mas o favoritismo ainda é do time pernambucano. Essa questão da torcida aí pega mesmo pro Maranhão jogar num estádio tão grande, né?
E não ter essa torcida por perto fica um pouco mais complicado, né? E vai ter trabalho porque no jogo da volta a massa do Santa Cruz vai estar junto. E aí fica difícil. Eu queria Mas, muito ver isso, só para citar. a Arena Pernambuco vai ficar pequena. Mas brincadeiras à parte, né? O demolidor de cartazes, né? Como é conhecido aí o Maranhão, não ficou intimidado diante do Retrô nessa partida de ida. Né? Foi tentar buscar o resultado, assim como tentou contra a Tunaluso, né? Acabou perdendo, mas levou a vaga no jogo da volta. E teve as mesmas dificuldades na defesa. Né? Se no jogo contra a Tuna foram poucos ataques, mas a Tuna foi letal, né? Dessa vez o Retrô não guardou, né? Mas jogou de igual para igual contra o Maranhão, né? Foi um jogo bem mais aberto que aquele jogo de ida na fase anterior. E o Retrô foi superior. Eu acho que dá para botar um pouquinho de superioridade aí. Acho que o Maranhão demorou a encaixar uma pressão contra a equipe pernambucana, que teve momentos muito bons na partida, poderia ter vencido o jogo. Achei que as chances mais claras foram da equipe pernambucana. E fica a dúvida se o Maranhão vai adotar a estratégia de franco atirador, como foi na fase anterior, né? Jogar com tudo para cima da Tuna. Tudo bem que lá na fase anterior teve uma desvantagem, né? Teve que largou com desvantagem, por isso teve que ir pro tudo ou nada contra a Tuna lá no Pará, né? Mas não sei, vai que adote essa estratégia jogando na Arena Pernambuco. Como é que eu estou bastante interessado para saber qual vai ser a postura da equipe maranhense nessa partida de volta. Né? Na fonte luminosa, ainda no sábado, a Ferroviária fez valer o mando de campo e venceu o Anápolis por 1-0. Gol marcado por Paulinho aos 12 minutos do segundo tempo. Grande atuação, como o Marcos inclusive já trouxe, do goleiro Saulo da Ferroviária, aquele mesmo ex-Santos e Botafogo da Paraíba. O jogo de volta será em Goiás. A gente está gravando na noite de segunda-feira e o local ainda não foi definido, mas sabe-se que a partida acontece no domingo às 4 da tarde. Bom, Ferroviária sai com uma boa vantagem, né, apesar de mínima, né, diante do Anápolis. Acho que é uma vitória que não surpreende, né, pelo momento das equipes, né, Ferroviária crescendo na competição, crescendo na hora certa. Né. O Anápolis fora de casa é uma equipe que perde pouco na competição, mas fora de casa o desempenho cai um pouco, né. Mas também não ao ponto de sofrer uma drástica derrota, o que poderia complicar demais, né? Mas o Anápolis poderia ter saído com um resultado melhor, né? Teve a chance no início da partida, com 12 minutos, né? De abrir o placar, mas o Stefano bateu. Ele ia até bater, fazer aquela batida de segurança, aquela porrada no meio do gol, mas o Saulo foi muito bem na defesa, né? E salvou o que poderia ser um 1-0 aí pro Anápolis, que mudaria a história do jogo, né? E sobre o Saulo, né? Eu lembro muito bem da Ferroviária de 2021, veio jogar aqui no Espírito Santo, inclusive, umas 2 vezes, né? E era um time que quase não era ameaçado, né? Principalmente naquela fase de grupo, segunda fase ali da Série D, né? Não, se bem que naquela segunda fase pegou o Brasiliense, foi um confronto muito doido, né? Mas na primeira fase daquela Série D de 2021 era um time pouco ameaçado defensivamente, né? E o Saulo, né, que é um grande goleiro, ele apareceu muito pouco naquela época, né? E nessa Ferroviária de 2023, apesar é um time de investimento bem menor do que a Ferroviária de 2021, né? E obviamente sofre mais nas partidas por conta disso, né? Mas é um time muito bem arrumado e mesmo bem arrumado também dá o espaço aí pro goleiro Saulo brilhar, né? E para mim tem sido destaque aí do time nesse mata-mata, né? Tem feito grandes atuações, né? E tá tendo o destaque, né, que merece aí nessa equipe da Ferroviária. E não só ele foi decisivo, mas também o Paulinho Santos, né, recebeu um belo cruzamento, subiu mais alto que a defesa do Anápolis e deu essa mínima vantagem, mas importante resultado aí para a equipe paulista, que pode jogar por empate agora fora de casa para chegar em mais um mata-mata do acesso, quem sabe. Né?
E o gol do Paulinho foi um golaço de cabeça, né? Que é bem difícil de se ver, né? Não foi um Van Persie na Copa do Mundo de 2014, que para mim é um gol mais bonito que eu já vi de cabeça na minha vida. Um comentário aleatório antes de falar sobre a partida, né? O Ronaldo Alves, né, o zagueiro da Ferroviária, foi o personagem, né, desse jogo, né? Ele fez o pênalti, depois ele provocou, entre aspas, a expulsão do jogador do Anápolis, né, para ficar com uma a mais. E ele deu um lançamento pro Paulinho também. Então o Ronaldo foi do inferno ao céu e várias vezes aí nessa partida conseguiu aí sair com uma vitória por 1-0. Né, teve, além da defesa do saldo no pênalti, né, teve quase gol olímpico do Anápolis também. Então o Anápolis teve uma chance clara e uma chance quase clara, né, porque não foi, o olímpico não é tão fácil assim de fazer. E sobre o estádio, né, o Jonas Duarte, lá em Anápolis, né, ele passou por todo ano tem o Arraiana, né, que é um festival lá de música sertaneja. Isso também provocou, ano passado, a equipe jogar no Olímpico, em Goiânia, no mata-mata da Série D contra o Real Noroeste também. Né. E dessa vez o gramado está bem castigado lá no Jonas Duarte, vai ter que ser revitalizado, e como não tem data, não tem estádio definido ainda, mas provavelmente será Goiânia novamente escolhida como a sede da equipe aí para esse jogo de mata-mata. Algo complicado, porque a força do Anápolis foi muito grande na sua casa, de fato, né? Foi um time bem incisivo ali em Anápolis, só perdeu uma partida para o Ceilândia, venceu todas as outras, e agora vai ter essa missão fora de casa, mas como mandante, para tentar eliminar a Ferroviária aí. O Anápolis, que é um time que por muitos anos bateu por muitos anos foi favorito, digamos, na região centro-oeste, mas nunca se comprovou, e agora, assim como ano passado, também tem tudo aí para tentar comprovar. E a Ferroviária, que vinha embaixo, agora tem essa chance de conseguir o acesso que seria bem inusitado, visto que em 2022 era bem favorito e não conseguiu chegar até a Série C. Um dos jogos mais esperados dessas oitavas de final era entre Nacional de Patos e Ferroviário. E a gente vai ter que esperar um pouquinho mais de tempo, porque no jogo de ida, do José Cavalcante, no interior da Paraíba, onde o Canário Sertão segue invicto, tivemos pouquíssimas chances de gol, com o Nassa sem querer se expor para chegar vivo na volta, e o Tubarão preferindo também não se sair muito para o ataque, para deixar para decidir em casa, e o placar da partida acabou ficando em 0-0. Ian Cavalcante, que é correspondente do Soccer Way, esteve no estádio e ele vai contar para a gente o que é que ele viu lá no José Cavalcante, que recebeu um grande público na tarde de sábado. Amigos do podcast Quarta Categoria, sou Ian Cavalcante e vim aqui falar um pouco sobre a partida disputada no último domingo entre Nacional de Patos e Ferroviário do Ceará, dado pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. E como já se era esperado de uma partida decisiva de mata-mata, as equipes ficaram um pouco mais tímidas na hora de atacar, mais preocupadas em não tomar o gol e estarem vivas para a disputa da vaga no jogo seguinte. Foi realmente um jogo de poucas chances. Destaco que no primeiro tempo o Ferroviário foi um pouco superior, mas a superioridade não foi traduzida em grandes chances. A segunda etapa já, o Ferroviário fez o goleiro Rodrigo Carvalho trabalhar, foi o melhor em campo, fez algumas boas defesas em situações que foram boas jogadas criadas pelo Ferroviário. Já o Nacional, as grandes chances foi um cabeceio de Herbert quase na pequena área, subiu sozinho, cabeceou para fora. O goleiro do Ferroviário acabou não trabalhando. E realmente, um jogo duro, um jogo difícil. O Ferroviário parece um pouco melhor tecnicamente, um pouco melhor organizado na defesa, mas isso não significa muita coisa, porque o jogo foi realmente muito igual. Os jogadores principais das duas equipes acabaram presos na marcação, e isso fez muito a diferença para o jogo não ter mais aquelas jogadas criativas. A defesa do Ferroviário funcionou muito bem, não deixou o Nacional entrar na área com quase nenhuma jogada. Realmente uma defesa bem sólida, e as melhores chances foram cruzamentos e chutes de fora da área. A partida terminou com uma posse de bola de 50% para cada equipe, né? As duas equipes bastante iguais, e nos últimos 15 minutos todo mundo com um receio maior de tomar um gol no final. Acabaram assim, escanteios com poucos jogadores na área, assim, subia o time para atacar, a defesa sempre era superior. Então é isso, ficou tudo para ser definido no Ceará semana que vem. Vale destacar que foi a primeira partida com VAR no Sertão Paraibano, e o VAR não teve nenhuma participação efetiva. Só a gente sentiu que tinha algumas pequenas checagens que o juiz segurou as cobranças de tiro de meta, de lateral.
mas logo o jogo reiniciou em poucos segundos de paralisação, então foi isso. Um jogo bastante duro, bastante equilibrado, e ficou tudo para ser definido no Ceará, com uma leve vantagem do Ferroviário pelo fato de decidir em casa. Mas assim, nada definido, um jogo bastante duro, e é isso aí. Valeu, pessoal, tamo juntos, se precisar, tamo aí. Valeu, Ian Cavalcante, estreando agora na quarta categoria. O Ian foi meu parceiro de voz da torcida há um tempão. Eu, como comentarista, e ele, enquanto repórter de campo, trabalhamos juntos em vários jogos importantes, Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano, Copa do Brasil. Agora ele segue fazendo andanças pelo mundo do futebol, cobrindo o futebol fora do eixo, longe dos holofotes, faz um trabalho imenso, muito importante, e estreia agora na quarta categoria. O próprio Felipe já, a gente conversando aqui em off, tem muito jogo que não tem registro de nada, e o Ian tá por lá trazendo filmagens e tudo mais. É um cara que também faz muito e entende muito sobre o futebol, e que tem um pouquinho de menos mídia, né? Então é isso. O que é que vocês esperam para esse jogo de volta, que vai ser domingo, 5 da tarde, no PV? Bom, antes de falar sobre a partida, mandar um abraço pro Ian, que é um dos jogadores mais assíduos da Série Z aí, lá no Twitter principalmente, né? Eu falei até pro Erson, o Erson citou nesse caso os jogos aleatórios que ele cobre, né? Ele deve ter sido o único que gravou os gols de misto e VF4 pela Série A3 feminino, confronto paraibano na primeira fase. Ian conhece muito o futebol alternativo, né? Confesso que não sabia que era ele que falaria, que sabia que teria um vídeo sobre a partida, mas não que seria ele. Então, uma grande surpresa, um abraço para ele aí, que segue a Série C. E também não sabia dessa relação com o Alisson Silva, olha só que coisa interessante. Né? Sobre o Nacional e Ferroviário, destacar o goleiro do Nacional, o Rodrigo Carvalho, que foi muito bem na partida, salvou em muitos momentos ali da equipe tomar o gol. Assim como o Douglas do Ferroviário também teve esse momento ali de brilhantismo em alguns lances, menor grau do que o goleiro do Nacional, mas também foi vital para a manutenção do placar, um jogo bem equilibrado aí nesse confronto, né? Destaca também a boa atuação, as boas atuações, né, do Léo Cereja Nacional, que todas as jogadas parece que a bola passava por ele, e também o Felipe Guedes, o Ferroviário, que deu ali uma sustentação para o meio campo, e boa parte das transições ofensivas saíram do pé dele para tentar surpreender a zaga do Nacional. Um jogo aí que está aberto também, mas o Ferroviário tem esse fator de invencibilidade e ter o melhor desempenho da Série D a seu favor, né? Também é um time que quando o Princesa mostrou isso, né? Foi traiçoeiro, digamos, lá em Amazonas, e conseguiu conseguiu empatar quando não merecia, digamos, né? Assim, teve competência para fazer, mas pelo volume de jogo mereceria ter a derrota, mas conseguiu fazer seu gol e depois fez um placar dominante lá no PV, e agora vai tentar fazer isso contra o Nacional de Patos, que conseguiu segurar, e acredito que também vai tentar segurar lá no Ceará para tentar levar essa decisão para as penalidades. No episódio anterior, né, do quarta categoria, a gente comentou, né, sobre campanhas que é surpreendente da equipe do Nacional de Patos, tem chegado longe, né, e eu falo que surpreendente, quer dizer, eu reforço aqui, né, mas até pelo Rodrigo Fonseca, né, pelo trabalho dele, né. Eu, como já falei, já vi o trabalho do Rodrigo Fonseca aqui no Espírito Santo, e assim, tirando alguns bons momentos que ele teve no Vitória em 2020, né, foram trabalhos bem abaixo da crítica, né. Mas isso não tira o mérito dele do que ele vem fazendo com o Nacional de Patos, né? Especialmente quando joga em seus domínios. É um time muito forte. E a gente também comentou no episódio passado que o Ferroviário é o favorito a esse confronto, bem com larga vantagem, diria, né? Largo favoritismo. Só que muito desse confronto a gente ia ficar sabendo nesse jogo de ida, né? Porque justamente o Nacional, quando joga em casa, costuma complicar para seus adversários. E não foi diferente, né? Foi um jogo bastante equilibrado, né? Mas também não ao ponto do Nacional sair com uma vantagem nesse confronto. O que complica bastante para a equipe paraibana, visto que, né? Acho que aí é um mal das equipes do grupo A3, né? Que são muito fortes dentro dos seus domínios e fora deixam desejar em alguns momentos.
Claro, raras, com algumas exceções da regra, né? Como agora tivemos o Souza, né, ganhando fora de casa do Atlético Cearense. Né? Mas na média, as equipes do grupo A3 têm mais dificuldade jogando fora. Né? E na teoria, deve ser assim a tônica do jogo lá no Ceará, né? Ainda mais pegando o Ferroviário invicto na competição, né? Já cansou de falar aqui da grande campanha que vem fazendo o Ferroviário e é franco favorito para esse confronto. Né? Ferroviário que conseguiu levar essa primeira partida em banho-maria, né? Teve dificuldades, mas também não passou nenhum grande susto e também ofereceu risco à equipe paraibana. E agora vai ter que enfrentar uma equipe que provavelmente vai tentar segurar a onda jogando lá no Presidente Vargas e não deixa também de ser uma missão difícil. Só antes do Edson, eu falei no episódio retrasado, que foi o último que eu participei, né, que o empate do Ferroviário contra o Princesa fora de casa foi um empate maior do que muitas vitórias que o Ferroviário teve na primeira fase, né? E tudo é contexto, né? Se o Nacional e o Ferroviário tivessem o mesmo grupo na primeira fase, tivesse 0-0, seria um bom estado pro Nacional. No caso, no mata-mata já não é tanto assim. Então, realmente o Ferroviário tem tudo aí para, pelo menos pela lógica, pelo retrospecto em casa, conseguir classificação, mas é isso, né? 0-0 tá bem aberto ainda também. O Ferroviário também que não perdeu lugar nenhum, muito menos em casa, né? Só que agora o Nacional, que tem um time bem experiente, vai como franco atirador para o jogo de volta. O Ferroviário também tem um time muito experiente e tudo mais, mas é um confronto que está mais aberto do que eu imaginei que poderia estar nesse momento, principalmente vendo o que aconteceu nesse primeiro jogo. Só uma outra coisa, né? Então teve um palpite no outro episódio aí que eu fiquei bem assustado. O meu palpite é da classificação do Nacional, porque o meu palpite é só palpite. O meu palpite não tem análise, não. É só meu coração falando. Meu coração ama demais, isso é um grande problema. Vamos lá. No último jogo, o Bahia de Feira e o Nacional da Amazonas se enfrentaram na noite de segunda-feira em meio a toda a polêmica daquela publicação do time amazonense após o falecimento do Deon, que a gente já trouxe por aqui. E o time baiano acabou vencendo por 2-0. A vitória mais larga desses jogos de ida. Os gols do jogo foram marcados por Paulinho e Tony Galego, os dois ainda no primeiro tempo. Bahia de Feira pode perder por até um gol de diferença no jogo da volta, que será no sábado, no estádio Ismael Benigno, em Manaus, às 4 da tarde, que vai ficar 4 da tarde de Brasília, 3 horas da tarde de Manaus. E aí o Bahia de Feira pode perder por até um gol de diferença, que fica com a vaga no mata-mata do acesso. Foi um confronto aí que ganhou um combustível a mais, né, com toda essa polêmica criada desnecessariamente, né, nas redes sociais do Nacional, com aquele post infeliz, né, com aquela foto pós-rachão com o jogador deitado, né, como se estivesse morto, enfim, né, depois de todo esse episódio lamentável da morte do falecimento do Deon, né, e o Nacional, ainda mais com toda a polêmica criada, não ia ter vida fácil jogando na Arena Cajueiro, né? E não teve, né? A torcida compareceu, encheu o saco do time do Nacional, né? A vaia pegando forte toda vez que o time pegava na bola, né? E o Bahia de Feira foi para cima, né? Era a missão do time da casa, né? Ainda mais nessa fase aguda da competição, né? Fazer o resultado em casa era importantíssimo, né? E foi feito, né? O primeiro tempo foi de amplo domínio do Bahia de Feira, que fez 2-0, né? Mais uma vez, Tony Galego aparecendo de forma decisiva aí para a equipe baiana, né? E mais uma vez nessa série em série D, né? Que a gente se acostumou a ver ele sendo decisivo, jogando pelo Vitória, decisivo jogando pelo Real Noroeste, pela Juazeirense e agora também pelo Bahia de Feira. Né? E ainda teve a questão de ter uma expulsão do lado do Nacional, o que poderia complicar ainda mais a vida da equipe amazonense. Só que eu achei que o segundo tempo teve uma queda de rendimento do Bahia de Feira, achei que o time não forçou tanto, e o Nacional pode não ter oferecido grandes riscos, mas se animou mais pro jogo, né? E teve chance até de descontar, né? Sair com um resultado um pouco menos pior, né? Eu ainda acho que mesmo tendo a maior vantagem dessas oitavas de final, ainda está muito em aberto, ainda mais pelo que a gente viu na fase anterior, o que a gente viu o Nacional fazer diante do Parnaíba. Claro que eu acho o Bahia de Feira
bem superior à equipe piauiense, né? Mas nada é impossível, né, na Série D, né? E o Nacional, em casa, é muito forte, então ainda segue em aberto. Eu sempre relativizo muito essa questão do. Apesar que o mental é muito importante no futebol e tal, isso não tem como negar e tal, mas eu sempre que o time perde ou vence, a gente lembra da situação, por exemplo, da Arábia Saudita contra a Argentina, né? Aquele discurso tão inflamado do Hervé Renard antes do jogo contra a Argentina. E quando a Arábia Saudita perdeu os próximos jogos, não teve nenhuma preleção mostrada pelas redes sociais da equipe, né? Então acabou que, nesse caso, pensando bem friamente até demais, né, o Nacional tinha um contexto melhor, digamos, né, porque não sofreu a perda de um jogador do seu elenco, né? Mas acabou que toda essa polêmica parece que reverteu tudo, né? Se transformou, que poderia ser apenas luto, se transformou em luta, né? Que acabou que o Bahia de Feira teve muito disso. Apesar que o primeiro gol foi o gol de pinball, digamos, né? Um gol para todo mundo e que sobrou ali pro jogador do Bahia de Feira fazer o primeiro gol. Uma boa partida do Ronan, do trio Ronan, Paulinho, Tony Galego, como o Marcos Tota e o Tony. É um time que tem essa força aí nesse trio, nessa partida. Conseguiu fazer 2-0. Melhor desempenho da primeira partida de jogos, da primeira partida das oitavas. O Souza poderia ter essa luta de ser o melhor, mas acabou que tomou o gol contra o Cearense. E o Bahia de Feira conseguiu transformar, né, todo o mal que aconteceu, né, digamos, da morte, né, de um jogador que convive diariamente, uma força no combustível para tentar conseguir a vitória, né? Porque poderia ter um efeito totalmente reverso também, né? Que conseguiu fazer valer esse fator campo, né? Não só eu, até o Sérgio Oliveira citou no episódio passado, né, sobre a questão do gramado sintético do Bahia de Feira, né, que realmente não parece que tem grama, mesmo sintético, parece muito liso assim, e acabou que até o jogador nacional falaram sobre isso, demoraram um tempo para se acostumar. O Ítalo, o jogador do Nacional, falou sobre isso. Ele, inclusive, deu uma entrevista bem legal no pós-jogo. O repórter pergunta sobre a arbitragem, né, porque teve jogadores expulsos dos dois lados. Ele falou que não teve nenhum tipo de discordância, até elogiou o VAR, digamos, se teve o VAR, ele confia, digamos, que a decisão foi a correta, ele não colocou nenhuma culpa nisso, né? Tanto que depois o White teve também um a menos, não conseguiu aí, não conseguiu, um a menos no equipe, mas 10-10 no confronto. O White teve até o terceiro gol no finalzinho, mas estava impedido e acabou que a situação nacional fica menos pior, né? Mas pelo menos o Nacional passou por isso do Parnaíba, mas o Bahia de Feira é um time melhor que o Parnaíba. Então isso também tem que ser tratado como um ponto também. Né? O Bahia de Feira é um time melhor que o Parnaíba e deve aí assim, tem boa chance de conseguir passar de fase, mas também é aquilo. Né? Não será nenhuma surpresa se o Nacional conseguir fazer 2-0 e conseguir pelo menos levar os pênaltis. Né? 3-0 eu já acho difícil, mas também não é impossível, já que fez isso do Parnaíba. Apesar do que eu falei, é um time mais fraco do que o Bahia de Feira, é um time muito bom desde o ano passado e agora continua mantendo uma base boa para tentar conseguir esse acesso à Série C. Bom, falamos agora de todos os jogos das oitavas de final e 2 desses 16 times já têm o lugar de quem ocupar, já sabem o lugar de quem vão ocupar. Acabou a 17ª rodada da Série C na noite de segunda-feira, que é quando a gente está gravando o podcast, e a gente já tem matematicamente rebaixados Altos e Pouso Alegre, 2 times que passaram pelo quarta categoria e vão retornar para cá no ano que vem. Queria que vocês rapidinho falassem aí sobre o rebaixamento dos 2 que vão cair da Série C e voltar para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Altos só funciona na Série C se tiver o comando de Fernando Tonê. Ele colocou o Altos lá, ele salvou o Altos do rebaixamento ano passado. O Altos teve 4 treinadores nessa temporada só na Série C do Campeonato Brasileiro e 5 em todo o ano, inclusive o primeiro deles, o Fernando Tonê, e vai voltar aqui para
para a Série D, vai voltar para a quarta categoria em 2024. Pois é, o Altos teve uma campanha muito boa em 2021, até sonhou ali com a classificação, ainda não era esse formato atual, né, de turno único entre os 20 clubes, mas depois, no ano passado, já teve uma dificuldade maior, e acabou que agora combinou com o rebaixamento, né, que não é nenhuma surpresa, acho que é dos times que se apostava que poderia cair, e acabou que aconteceu. O Pouso Alegre bate e volta. Agora o futuro do Pouso Alegre vai chamar muita atenção, porque é um time que saiu de uma terceira divisão mineira lá em 2019, 2020, e chegou até a Série C brasileira, né, até a Série C nacional, né, em 2023, ali, isso com uma sessão meteórica depois que voltou ao futebol, depois voltou a ficar ativo, né? Então agora é uma questão para se acompanhar de como é que vai ser esse pós-rebaixamento do Pouso Alegre, né? Como sempre dissemos, né, a lógica que um time que cai para a Série D é permanecer na Série D, né, não subir, digamos. O Ferroviário é o time que pode quebrar essa lógica esse ano, pelo menos, mas a lógica geral não muda, né, porque seria apenas o terceiro acesso. O Atlético Cearense também tem chance de subir, né, esse ano, mas a lógica é de um time não subir, e o Pouso Alegre vai ter um trabalho agora para se manter bem, pelo menos, né, para se manter aí na ativa. É um futebol mineiro, né? Porque caso o Atlético não consiga o acesso, o Patrocinense é uma surpresa, o Atlético já era apontado como favorito, né? Será um time para brigar por vaga na Série D de 2025, né? Então isso também é prejudicial para o futebol local e claro, Piauí é pior ainda porque o Altos era o principal, era o único time, né, divisionado do estado. O River, que foi com o melhor projeto do Guzmão, que está no Caxias agora, tem aí uma possibilidade de tentar retomar essa vaga no ano que vem, né? Já que o Piauí não, está em queda, digamos, né? E o River parece que se conseguiu ali se organizar, pelo menos no estadual, conseguiu o título com o Gerson Guzmão, que não se esperava que fosse treinar o River, e agora talvez seja a aposta maior para conquistar essa volta à Série C, o time que já disputou a Série C, inclusive, em 2016, logo depois de ser vice-campeão da Série D em 2015. Então, são duas equipes aí que fizeram por merecer a queda, né? O Pouso Alegre não manteve ninguém da equipe do ano passado, e o Altos já vinha com essa tendência a cair desde a temporada passada. Em 2021 teve esse respiro, mas a tendência era mesmo essa queda. Queda do Pouso Alegre muito precoce, né? Primeira participação já batendo e voltando, né? E assim, pelo que é triste, né, que a gente viu ano passado no Pouso Alegre com tanta força, né? Até surpreendente também ver como o time foi abraçado pela torcida, né? E de repente não consegue manter esse fôlego para a divisão seguinte, né? Para a Série C, né? E como o Felipe bem falou, rebaixamento justo, né? A equipe não apresentou, não demonstrou a mesma força que teve para conseguir esse acesso da Série D para a Série C, né? E agora, ano que vem, está de volta a figurar provavelmente, né, no grupo A6 da vida, pegando capixabas de novo no caminho, né? Foi assim como foi no ano passado, né? Iniciou a trajetória enfrentando o capixaba e conseguindo acesso lá no final das contas, sendo vice-campeão, né, da Série C, né? E o Altos, né, quem acompanhou nossa primeira temporada no quarta categoria, a gente comentava aqui que o Altos conseguiu esse acesso muito pela montagem do elenco e pelo trabalho do Tonê, né? Porque com relação à estrutura, sempre deixou a desejar, né? A gente viu o Altos jogando as fases decisivas daquela Série D, né? Basicamente num estádio parecido até com o Robertão aqui na Serra. Né? Um estádio pequeno, acanhado, né? Um gramado duvidoso ali, né? O pessoal em cima do muro assistindo o jogo, né? E foi assim, né? Essa manutenção também na Série C também se deu muito por montagem de elenco, também pelo trabalho do Fernando Tonê na temporada passada, né? E nada de ter um investimento maciço em estrutura para que o Altos pudesse se manter. E isso é fundamental para quem quer pelo menos se manter na Série C, né?
e acabou que a conta veio agora, né? Com esse rebaixamento também nos surpreende, né? Mas de qualquer, se fica aí como um alento ou de certa forma um parabéns pro Altos, né? É ter conseguido se manter pelo menos por algumas temporadas, né? Ter brigado de certa forma até em alguns momentos para conseguir um algo a mais na competição, né? Mas precisava de mais, né? Faltou. Pois é. As melhores coisas do Altos nessa Série C desse ano, campanha horrível, 4 treinadores falam por si só, é que todos os 4 escalaram o Manuel, que a gente falou aqui bastante, o maior artilheiro da história do Altos, é o atacante histórico do Altos, fez gol de bicicleta contra o Flamengo, inclusive, pela Copa do Brasil. Todos os 4 treinadores escalaram o Manuel para jogar longe da área, jogar como ponta pela esquerda, que não faz o menor sentido. Não vejo o menor sentido para qualquer treinador fazer isso, e foram 4 que mantiveram o time desse jeito. E as melhores coisas do Altos nessa Série C foram primeiro, em ordem crescente. Primeiro, em ordem de prioridade. Primeiro, o chopp de manga, que a gente espera que seja mantido para o ano que vem. Espero, inclusive, ir lá no Lindolfinho qualquer dia experimentar essa iguaria. E a segunda coisa é que, durante os jogos, do nada, passa um avião em cima do gramado do estádio. Isso aí é sensacional. Sensacional. Dentro dessa crítica do Erisson, né, sobre o Manuel, né, vou parafrasear Serginho da Pereira Nunes. Erisson Silva no Altos. Vou lá treinar o Altos, que não, mas o cargo de treinador do Altos tem que ser vitalício do Fernando Tonê. Quando ele quiser, ele volta lá. É um absurdo que ele não tenha sido chamado, nenhum desses 4 treinadores na Série C tenha sido ele. Bom, para a gente encerrar, tem que ter o prêmio Carne de Onça, né? Que essa semana volta a se chamar Carne de Onça, porque a gente não tem convidado aqui para a gente ser educado. Então a gente vai para o prêmio Carne de Onça e começa com a indicação do Marcos e depois do Felipe. Eu acho que acaba que não tem como não dar o voto pro Carne de Onça por a situação lamentável lá no Nacional, né? Com a postagem infeliz, né? No momento totalmente inadequado, né? Em desrespeito aí à memória do Deon, né? Que faleceu na semana passada. Né? Então, assim, Carne de Onça para a equipe do Nacional que, enfim, perdeu já esse jogo de ida e vai ter que lutar muito para conseguir esse resultado no jogo da volta e vai pegar um Bahia de Feira que não vai deixar de estar motivado por conta dessa situação toda. Então, enfim. É muito difícil, mas de fato a situação foi complicada mesmo. Então eu vou seguir o Marcos também. Pronto, então já está a questão fechada. Meu voto também seria o mesmo, a começar pela falta de noção, todo esse processo aí que chegou na publicação. Troféu Carne de Onça para o Nacional do Amazonas. Parabéns por nada. Então podemos ir para nossas considerações finais. Eu vou começar aqui rapidinho, só para lembrar o pessoal de prestigiar também meu trabalho no canal Nosso Futebol, né? Estou comentando os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, participando do nosso debate. Vamos aí para essa reta final desses 2 jogos, dessas 2 rodadas restantes, para saber quem serão os 2 últimos rebaixados. Para mim, ainda temos 4 clubes na disputa, apesar de matematicamente ter um pouquinho mais, mas para mim vai ficar entre Remo, Floresta, Manaus e América de Natal, essas 2 vagas restantes, já que Altos e Pouso Alegre estão rebaixados. E aí Floresta e Manaus já passaram aqui pela 4ª categoria, América de Natal também, por muito tempo, inclusive, a América de Natal teve em todas menos nessa edição. Então é uma briga boa que a gente vai ter aí por essas 2 últimas vagas. Também estou no nosso debate. Essa semana, quem acompanhar o episódio na terça, na quarta-feira, estarei no nosso debate. E é isso. Felipe, Marcos, com vocês agora. Bom, muito bom estar de volta, né? Dessa vez não foi por um mau motivo, né? Não foi pela minha saúde, né? Que acabei ficando fora, foi por uma questão boa de trabalho, né? Consegui fazer assessoria do Mundial de Clube de Futebol Salão, que não é futsal, né? Então acabou, né? Foi uma semana apenas de Mundial aqui em Maringá, um dos grupos aqui em Maringá, do grupo lá em Telêmaco Borba. Isso mesmo, Telêmaco Borba, um dos nomes mais interessantes, mais inusitados do Paraná, que nós temos aqui. Então, agradecer pela volta, né? Destacar aí essa reta final de Série D, chegando aí perto dos pontos de acesso. A Série Z teve aí um especial sobre a última aparição de cada equipe na Série C, né? 5 equipes das 8º finalistas aí nunca participaram da 3ª divisão, então podemos ser debutantes aí na próxima edição.
poucas equipes que passaram pela Série C moderna, apenas Ferroviário, Atlético Cearense e o Caxias, em 2015. O restante passou no formato antigo, né? Inclusive, em 2007 a gente teve os dois nacionais na Série C e o Ceilândia Nacional de Patos, que eu sempre cito aqui como as campanhas mais legais de Série C que eu tenho lembrança, que eu tenho mais carinho, digamos, né? Junto com o Barras, né, naquele octogonal final da competição, que infelizmente ficaram bem longe da Série B, mas pelo menos assim, bem longe na pontuação do octogonal, mas chegaram ali na disputa final para tentar a vaga, mas não tiveram muita chance ali, mas é uma participação. Isso vai Série C, de novidade aí, né, que deve sair sim o guia da segunda fase, mais atualizado, digamos, né? Já temos aí pré-classificadas algumas equipes, mas ainda não dá para fechar tudo, né? Para os que Operário devem confirmar a classificação, o Botafogo da Paraíba e o Edson Simões parte na Madeira, enquanto eu falo que o Botafogo da Paraíba está perto de classificar, assim como o Amazonas, mas são equipes aí que estão perto aí, que devem figurar no guia da segunda fase, que eu devo trazer aí na Série Z em breve, lá em setembro, se não estou enganado, no meio de setembro deve começar. Por isso que não, né? Deve começar daqui 3 semanas, né? Começa a próxima fase da Série C, que vai definir os acessos para a Série B. E espero que tenha muitas equipes diferentes subindo para a Série B. Não nego. Bom, agradecer por mais um episódio de quarta categoria, o episódio número 99. O próximo tem tudo para ser especial aí, com resultados dessa fase de oitavas de final, decisão saber quem é que vai para o mata-mata do acesso, os confrontos, né? Como é que vão ficar os chaveamentos. Então tem tudo para ser um episódio especial aí, também relembrar bons momentos do quarta categoria, de 100 episódios. Será muito bom, estou já empolgado para esse momento, né? E, claro, vou puxar agora a minha sardinha para a Copa Espírito Santo, né? Que está cada vez mais se afunilando aí, né? Chegando na sua reta final. Lembrando que a Copa ES dá vaga para a quarta divisão do ano que vem, né? Então é motivo para a gente ficar atento. E destaque, né? Porque a competição estava paralisada por conta dos processos na justiça, do imbróglio, né? Do Real Noroeste, né? Por conta da escalação irregular. O Real foi atrás de recursos, não conseguiu, perdeu mais uma vez na justiça, foi até o STJD, também não conseguiu nada, não conseguiu nem entrar com recurso para brigar por uma vitória na justiça, tentar voltar à competição, né? E aí entrou o Linhares, né, nas quartas de final, né? Aí fica aquela questão de que se o Linhares teve que montar o elenco, remontar o elenco às pressas, né? Aquela coisa toda de que se precisava desse confronto, mas acho que é justo que jogue, né? Já que um foi eliminado por conta de escalação irregular, né? Tem outros 4 times aí que estavam brigando por classificação, nada mais justo que dar a vaga para quem seguiu as regras, né? E o Linhares foi a campo nas quartas de final, em vão também, né? Acabou tomando 2 traulitadas do Nova Venécia, perdeu de 4-0 já na ida, no outro jogo um protocolar 1-0, né? Mas que mesmo placar curto, mas de longe que não ia ameaçar a classificação do Nova Venécia. Né? E já tivemos, hoje a gente está gravando numa terça, né? Na verdade, numa segunda, né? E já nessa segunda, tendo o confronto de ida da primeira semifinal, né? Entre Porto Vitória e Serra no Kleber Andrade, né? E o Serra não só tirou a invencibilidade do Porto, como atropelou já no jogo de ida, meteu 5-1 lá no Kleber Andrade, né? E está praticamente encaminhado para a grande decisão, né? Ainda tem o jogo de volta na sexta-feira no Robertão, né? E aí também tem os jogos de ida da outra chave entre Nova Venécia e Rio Branco. Primeiro jogo no Kleber Andrade, na quinta-feira à tarde, jogo dia e horário que está gerando muita polêmica, né? E o jogo da volta no domingo em Nova Venécia. Então vamos ficar de olho aí na Copa S, que interessa para nós aqui no quarta categoria. Só uma coisa antes, Erison. Acho que nem vocês separaram, tem um momento aqui na fala do Marcos, lá sobre. Antes do comentário final, que eu dei uma assustada aqui com alguma coisa, é que o modem da minha internet caiu. Então eu fiz uma cara bem assustado aqui, mas é só isso que aconteceu.
Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É o coisa ruim que tá voltando, rapaz. Para quem não tá vendo no YouTube, coisa ruim é o Serra que venceu agora, que o Marcos acabou falando. O coisa medonha tá voltando, rapaz. Só para encerrar, o Felipe falou aí sobre a Série C do Brasileiro, e aí tem uma coisa que me chama a atenção do lado negativo, né? Tem 7 clubes do Nordeste na Série C, e aí são 2 quadrangulares do acesso. Imaginava-se antes da bola rolar que a gente poderia ter, não seria impossível existir uma chave desse quadrangular formada só por nordestinos, né? Fazer uma mini Copa do Nordeste para buscar 2 vagas na Série B. Só que hoje, a preço de hoje, fim da 17ª rodada, só o Botafogo tá dentro da zona de classificação, é o 4º colocado e deve se classificar. E aí a gente tem fora o Náutico e o CSA que tem chances, mas acho que o Náutico tem chance clara porque está empatado, inclusive, em número de pontos com o São Bernardo, que é o 8º. O CSA só chance matemática, o CSA empatou com o Botafogo, o presidente, inclusive, falou que vai renunciar ao cargo. Confiança fora também da zona de classificação, só um milagre para classificar. E o Confiança é, inclusive, o próximo adversário do Botafogo. E a gente tem o Alto já rebaixado, o Floresta, que está saindo da zona de rebaixamento, o América também na zona de rebaixamento. É triste que a gente tenha visto isso. Acho que se a gente pegasse antes de começar a Série C, a gente podia imaginar, por exemplo, um grupo com Botafogo, com Náutico, com CSA, com o próprio América de Natal, que subiu e virou SAF, esperava-se bem mais, o próprio Confiança também. Pelo menos 5 desses 7 clubes começaram a Série C com expectativas melhores, mas aparentemente só o Belo que vai salvar essa lavoura. Então é isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição 99 do 4ª Categoria. Lembrando você que está acompanhando pelo YouTube de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhem nossos episódios que estão em diversos agregadores, sigam @pcategoria no Instagram e no Twitter. Na próxima semana a gente volta com o episódio 100, já com os classificados para o mata-mata do acesso e o alto convidado Sérgio Oliveira, que seria certamente convidado, caso já não tivesse se escalado, estar aqui com a gente para falar sobre esses 8 times que vão brigar por 4 vagas na Série C do ano que vem. Então é isso, galera. Valeu, um abraço e até a próxima.